Olá, otakus, tudo bom? Mais uma vez estou aqui nesse canal trazendo um vídeo de animes pra vocês. E já pedindo aquele apoio moral, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho, beleza? E hoje eu vou falar de um anime que ele me envolveu no sentido emocional e que eu me identifiquei também com uma personagem em específico no âmbito dos sentimentos. Então eu apresento a vocês Oshinoko. Bem pessoal, aí no começo ele mostra um médico que é fanático por um Airo que se chama Ai, que é a personagem a qual eu me identifiquei. Enfim, o médico é tão fã dela que enquanto ele tá lá admirando ela, parece uma enfermeira que fica estranhando o fato dele gostar tanto assim dessa ídolo. Afinal, ela é uma menor de idade. Só que toda essa paixão dele tem uma explicação, né? E essa paixão se deve à amiga dele, Sarina, que estava com câncer e era muito fã da Ai. E um dos maiores desejos da Sarina, inclusive, era nascer como filho de um ídolo, o que pela lógica da natureza, né, seria impossível. E enfim, a Sarina, por ter câncer, vocês devem já imaginar, ela acabou morrendo. Uma das coisas que ficou marcado para o médico, né, era o quanto ela gostava da Ai, e por isso ele virou fã também. Mas a vida não é só viver sendo fã de ídolo, e ele tem que atender uma paciente. Só que quando ele vai atender essa paciente, descobre que ela se trata nada mais nada menos do que a própria Ai, que tá ali grávida, e ele fica louco por ser a sua ídolo e também por ela ser muito nova para ser mãe. Só que mesmo assim, ele absorve essas informações e como um bom fã e um bom médico, ele resolve apoiar ela do começo ao fim nessa gravidez. Tanto que fica combinado dele fazer o parto dela. E esse dia finalmente chega, mas sem que ele imagine. Enquanto ele tá andando, ele é abordado por um homem que pergunta pela Ai, o que deixa o médico intrigado, afinal ninguém deveria saber daquela gravidez. E aí, com isso, o homem acaba fugindo dali e o médico vai atrás dele e acaba parando em um lugar sem saída, onde o homem reaparece e o empurra no penhasco, deixando o médico gravemente ferido, dando tempo somente dele ver algumas mensagens de que os bebês já iriam nascer e assim dar seu último suspiro. E logo depois que esses bebês nascem, no caso, o casal de gêmeos, né, a gente descobre que na verdade o garotinho era um médico reencarnado como filho da Ai, agora com o nome de Aquamarine, e a menininha era a Sarina, amiga dele, que agora se chama Ruby. Só que nem ela e nem ele sabem que ali é um e outro reencarnado. E, enfim, a maternidade da Ai, ela tem que ser mantida em segredo para não prejudicar na carreira dela, né? E o seu agente acabou colocando a esposa dele como a mãe de fachada dos gêmeos. E eu sei que com toda a dificuldade de manter esse segredo, a Ai, mesmo assim, consegue se sobressair na carreira e como mãe. E ela fica mais popular e inclusive dá oportunidade para o Aquamarine também ser popular, fazendo parte até de um filme. E as coisas aos poucos vão ficando melhores. Só que chega uma hora que os gêmeos começam a conversar entre eles a respeito do pai deles, se ele realmente existe, né? E a Ai acaba ouvindo aquilo escondido e resolve ir atrás do pai deles. Então, por meio de uma ligação, ela acaba revelando onde eles estão morando. Pois é, e além disso, durante a história a gente também percebe que a Ai, ela talvez nunca tinha sido feliz de verdade ou amou alguém de verdade, que ela vivia mentindo também sobre suas emoções e que isso também causava insegurança nela ao ponto dela ter medo de não conseguir dizer que ama os próprios filhos. Só que mesmo assim isso não tira a força dela de conseguir se dividir entre a carreira dela e a sua vida sendo mãe. E que inclusive em um desses momentos, cuidando das crianças, né, a campainha do apartamento dela toca e ela vai atender e começa a rolar vários flashbacks da vida dela. E quem tá assistindo já vai se preparando e sentindo o que tá vindo ali, né? E aí chega a cena mais forte do episódio, que é a Ai sendo esfaqueada pelo fã que bateu na porta dela. Que mesmo morrendo, ela ainda consegue ser gentil com esse cara babaca, né, que tirou a vida dela. E aí você pensa, como pode, né, a Ai ser tão sem emoção e ter mentido tanto e mesmo assim ter um coração tão gigante. E aí chegou a Aquamarine, vê aquela cena da mãe dele sangrando, enfim, uma situação devastadora, e ele tenta pedir ajuda pelo celular, mas não dá tempo, e o único tempo que tem ali é o da despedida, de dar o adeus. Então ela vai morrendo, segurando o Aquamarine nos braços, enquanto a Ruby tá em outra porta atrás, tentando entender o que tá rolando. E aí a Ai consegue dizer o que ela sempre quis dizer, finalmente, um eu te amo, morrendo ali.
É, meus amigos, cena de cortar o coração pra fazer chorar. E, logicamente, com a morte da Ai, ela sendo uma idol, isso causa um grande alvoroço. Afinal, ela era muito famosa, né? E cada um lida como pode com aquilo ali. A Ruby fica remoendo as coisas ruins que as pessoas ficam falando da mãe dela, enquanto o Aqua fica pensando em quem pode ter sido o assassino dela. E até que ele chega na conclusão de que era o pai deles. Depois disso, rola um salto temporal mostrando a Ruby e o Aqua já adolescentes, né? E aí encerra o episódio. Pessoal, essa foi a obra de hoje, com muita emoção, tristeza e depressão. Eu acho que vocês dessa vez tenham ficado tristes, que nem eu fiquei, e eu desejo que a gente se recupere disso. E fui!